Eu digo que o ChatGPT que foi a caixa de Pandora, que causou tudo isso que a gente está vendo aqui, essa popularização da tecnologia. Que a inteligência artificial, apesar da sua eficiência, ela merece o tempo todo uma revisão. O volume de pessoas que usam uma inteligência artificial como terapeuta aumenta muito de lá para cá, né, ao longo dos anos, e o que é um perigo. Estamos de volta aqui diretamente da IE Brasil Experience e agora com mais um convidado que foi palestrante aqui, é professor, é consultor e vai mais uma vez, mais uma pessoa que está sentada aqui na minha frente desmistificar essa bagunça toda que a IA está causando na mente das pessoas. E eu estou aqui dessa vez com o Léo Cândido, que vai se apresentar, né, porque eu nem me atrevo a querer falar da complexidade da tua apresentação, porque eu sou o cara da comunicação que está aqui para te provocar e para fazer com que você entregue para a galera aí o complexo de uma forma simples, né? Legal. Seja muito bem-vindo, Léo, e vamos desenrolar esse negócio aqui. Bom, um prazer estar aqui com vocês. Ontem eu estive aqui palestrando, né? Então já tentando fazer justamente isso, né? Tentando desmistificar para as pessoas o que a inteligência artificial significa, esse impacto, né? Então eu sou o Léo Cândido, hoje eu sou AI Transformation Manager na Artifact, sou professor, sou influenciador de negócios, né? Que a gente chama de Business Influencer, porque a minha plataforma escolhida foi o LinkedIn, né? Então o foco é muito voltado para o profissional e para os negócios. E tenho uma carreira de mais de 20 anos trabalhando principalmente com dados, e nos últimos anos, ali nos últimos 4 anos, já fui mudando, né? Fui direcionando isso mais para a inteligência artificial, porque eu já tinha percebido o impacto que isso poderia causar no futuro. Quando eu comecei os estudos, comecei a ver os avanços que já ocorriam ali há 4 anos atrás. Então eu comecei a fazer uma migração e hoje tenho um trabalho muito forte de letramento, né? De poder passar conhecimento para as pessoas, de falar sobre ferramentas, aplicações, principalmente aplicação voltada para negócio. Ah, legal. Então eu vou tentar, de alguma forma, querer realmente falar de desmistificação e não de simplicidade, porque não dá para falar de simplicidade de uma coisa que é tão complexa, tão dinâmica, né? Mas eu queria saber assim, dentro do teu escopo, Léo, o que você acha que foi mais relevante desde o aparecimento real da generativa? Por quê? Eu já entrevistei um monte de gente aqui, e uma das pessoas que está mais tempo nisso, que eu inclusive já entrevistei no meu estúdio, é o Danilo Gatto, que, tá com a mão na massa faz muito tempo. Sim. E ele deixou muito claro para mim que os últimos 4 anos é que foram pesado para a chegada. E como um impacto, né? Isso foi muito impactante. E você, como um estudioso do tema, e um cara que desenvolve isso de forma diária não, horária, né? Horária. Que é o tempo todo mexendo com isso. Eu queria que você falasse dessa grande transformação que isso vem causando para a gente chegar em 2025. Vamos tentar deixar trocando em miúdos, como diziam antigamente. Não, legal. Bom, eu acho que se a gente for olhar numa história curta, porque esse processo todo ele é curto, se a gente for olhar na janela de tempo, né? Não da inteligência artificial clássica, que essa vem lá de 1950, né? Sim. Então já é um processo mais antigo. Mas o que despertou tudo isso, eu digo que o ChatGPT que foi a caixa de Pandora, que causou tudo isso que a gente está vendo aqui, essa popularização da tecnologia. Então a liberação oficial do ChatGPT para o público, ela foi um momento de disrupção, que foi um momento onde a inteligência artificial sai daquele aspecto de algo que é acadêmico, que é dentro de um laboratório, para algo que a gente consegue trocar informações ali e ter algum tipo de relação com a tecnologia que é mais direto. Então, eu acredito que esse lançamento, né, a disponibilização para o público foi o momento de virada de chave. E a partir daí a gente tem outras transformações que vão ocorrendo de lá para cá, que são, no caso, o Transformers, né, que é a tecnologia que viabilizou o ChatGPT ali de existir. Mas também geração de imagem, geração de vídeo, geração de áudio. Então essas coisas começaram a sair em sequência e começam a surgir uma infinidade de casos de uso
né, que faz com que o mundo fique como a gente está vendo hoje. Não se fale em outra coisa que não seja inteligência artificial. Né? E aí eu falo para você, toda essa inovação, ela vem entrando no mundo dos mortais, né, da galera, só que ainda tem muita gente com medo, ainda tem muita gente que não conhece, ainda tem muita gente que não se adaptou, até tentou e não se adaptou. São perfis, né? São perfis. E a gente não pode esquecer que a inteligência artificial, apesar da sua eficiência, ela merece o tempo todo uma revisão. Você não pode se recusar ao seu conhecimento antecipado e simplesmente pegar, captar uma resposta de um Gemini, de um ChatGPT e tomar aquilo como regra, né? Então, isso ainda é muito assustador para algumas pessoas. Eu, por exemplo, sou um cara que está convivendo com isso há menos de 4 anos, né? Porque eu tive outras atividades minha vida inteira, eu faço 58 anos amanhã, então eu não sou um cara desse meio, né? O meu aprendizado foi totalmente diferente. Então, eu gosto de pontuar isso, por quê? Porque passa tudo por humano, né? E ainda não sei quando, ou não sei se vai acontecer, de se humanizar a inteligência. Porque eu acho que o ser humano, ele é dotado de uma coisa que chama sentimento, que é difícil de romper essa barreira, né? Sim. Então, como é que o Léo enxerga isso, cara? Bom, eu não sei essa possibilidade, né, de se a gente vai conseguir humanizar a inteligência artificial. Não sei se a gente deveria, em primeiro lugar, fazer isso, né? Acho que a gente tem o nosso lugar ali e todas as aulas, treinamentos, acho que a base do que eu costumo passar para as pessoas muito como você falou, a gente tem que estar num lugar de liderar essa tecnologia. Ela tem que ser um parceiro, tem que ser um suporte, né? Muitas vezes pode ser até um suporte cognitivo, mas nós que temos que estar ali à frente para tomar a decisão. Até porque uma inteligência artificial ela não assume, não existe uma consciência real ali, né? A gente sabe que é uma coisa estatística, e por mais que pareça, né, um oráculo para muitas pessoas, eu acho que esse acaba sendo um grande problema. A gente tem que ter uma posição de liderar e tomar a decisão final, né, de assumir as responsabilidades sobre o resultado que sai ali. Então eu costumo até dizer, inclusive, se você trabalha, você está no seu trabalho e você usou um ChatGPT, um Gemini para fazer parte desse trabalho, para te ajudar a formular uma ideia, e de repente o seu líder, o seu gestor fala, cara, isso aqui está errado, você não vai chegar e falar assim, foi o Gemini que errou. Cara, não foi o Gemini que errou. Sim, foi você que não validou antes de me passar. Sim. Então, assim, a responsabilidade ela tem que ser sempre do humano. Então, eu acho que a gente vai chegar, assim, em níveis cada vez mais simulados, do ponto de vista em que a IA parece ter uma consciência, ou parece ter um sentimento, né? E eu acho que na medida que isso for cada vez avançando mais nessa simulação, a gente tem que ter mais letramento para poder saber separar o que é real do que não é. Sim. E o letramento também, o letramento vem de um comparativo muitas vezes, né? Porque você vai pensar assim, tem gente que não gosta de viver experiências, e tem gente que não gosta de se expor a algumas coisas. Então, por exemplo, se você quer entender que a revisão é absolutamente necessária, eu acho que tem um exercício que é bem tranquilo de fazer, você pode me dizer se eu estou errado ou certo, mas é assim, você quer saber qual que é o comportamento, você faz a mesma pergunta para 3. Você vai no Cloud, no Gemini, faz a mesma pergunta, letra por letra. E aí, você vê qual que é. Você não vai ter a mesma resposta. Né? Eu falando assim, não exatamente de um processo de validação, né? Mas eu gosto muito de falar de um processo de quando eu devo usar. Porque a gente tem, às vezes, uma ideia de que a gente precisa automatizar tudo. Ela tá lá, ela é inteligente, ela pode fazer por mim. Mas existem situações que a gente precisa pesar se faz sentido o uso. E mesmo quando faz, a gente tem que olhar alguns fatores. Então, por exemplo, eu consigo validar a resposta do que eu solicitei? Sim. Porque se eu não tenho conhecimento, porque assim, uma coisa você tem o seu trabalho, você já desenvolve ele há anos. Se você pedir para uma IA fazer parte do seu trabalho e automatizar parte do seu trabalho, você, como alguém que faz isso há muitos anos, consegue validar e saber se ele fez certo. Sim. Mas se você pede algo que o outro fez, que você não domina, muito difícil você validar. Então, se você não tem conhecimento suficiente para validar essa saída, a recomendação é que você já repense o uso.
para poder dar continuidade. Caso contrário, você pode passar vergonha em qualquer situação que seja. Claro. Não, eu acho assim, o meu pai, falecido já há mais de 7 anos, ele falava sobre ferramentas, né? Mas o falar do meu pai sobre ferramentas era assim, não faça nada sem antes saber se você tem ferramentas para executar. Porque você vai simplesmente ou parar no meio do caminho, entendeu? Ou vai se machucar, né? E isso, ele falava de ferramentas físicas, mas hoje é a mesma coisa. Se você não souber o que você vai usar, para que você vai usar e quando, como você disse, entendeu? Passa a não fazer sentido, né? Você concorda? Então, hoje, a multiplicidade de ferramentas de IA, né? Te fazem ficar... Eu acho que a gente tem que estar alerta, né? Você concorda? Sim. Então você tem que estar alerta. Então me fala um pouco sobre segurança, que eu tenho certeza que você tem algo aí para deixar a galera mais segura para ingressar. Bom, acho que quando a gente fala de segurança, a gente vai ver uma série de startups que vão trazer uma infinidade de soluções para casos de usos específicos. Então a gente tem as inteligências artificiais que são de uso geral, então o ChatGPT pode ser utilizado por todos, ele tem funcionalidades que podem atender um grupo grande de pessoas, Gemini é a mesma coisa, mas a gente está falando de duas empresas, no caso principalmente aí falando do Google, como por exemplo, que é uma empresa que tem uma história, né, que já está no mercado há muito tempo e que preza pelo próprio nome, inclusive, não só pelo usuário, mas também pelo nome, elas não vão deixar que problemas sérios de segurança aconteçam de uma forma facilitada. Então, quando as pessoas vão buscar as ferramentas, obviamente essas empresas essas empresas maiores, elas acabam sendo um porto um pouco mais seguro nesse sentido. Quando a gente começa a ir para outras ferramentas de startups que estão simplesmente ali plugando as APIs das Big Techs, que eles não conseguem muitas vezes até garantir essa segurança ou privacidade dos dados, a gente tem que repensar se faz sentido. Aí se você é uma pessoa física, você tem que ir por um caminho de validação, e se você for por uma empresa, outro caminho que é um pouquinho mais complexo, porque aí você tem questões de compliance, privacidade de dados, etc. Então, não é tão simples quanto parece navegar nesse universo cheio de ferramentas. Não, é bravo mesmo. Bom, tivemos uma explosão aqui, viu, gente? Mas isso é Pedro. Quando o Pedro entra em ação, as coisas explodem aqui dentro do evento. Mas vamos voltar aqui, Léo. Léo, eu queria saber um pouco, você foi palestrante aqui, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o tema que você veio apresentar aqui, para a gente entender melhor. Legal. O tema da minha palestra foi IA criativa, né? Como a IA generativa como o novo motor do marketing. E mais do que falar sobre como a IA generativa impacta essa área, que talvez seja uma das áreas mais beneficiadas com a inteligência artificial, ou que se beneficia mais rápido, né? Porque a gente falou ali no começo sobre geração de texto, geração de imagem, geração de vídeo, geração de som. Sim. O marketing se beneficia de tudo isso, seja para criar os roteiros, para criar imagem, para criar peças publicitárias, etc. Então, é uma área que se beneficia muito, mas mais do que ganhar produtividade com essas ferramentas e reduzir custos, a gente tem uma questão também que eu deveria realmente usar o que a pessoa que está consumindo esse conteúdo acha de um conteúdo feito por IA. Muitas vezes não está muito relacionado a exatamente só a qualidade. E aí eu acho que isso pode se tornar um problema, porque aí a gente vê que o volume de pessoas que usam uma inteligência artificial como terapeuta aumenta muito de lá para cá, né, ao longo dos anos. E o que é um perigo, né? Inclusive já tivemos situações já problemáticas em relação a isso. Então, essa parte que eu acho que o letramento ele é importante, porque quando você tem uma consciência de que é uma máquina, que é um processo estatístico, que ela simplesmente replica a próxima palavra baseada num processo estatístico, você deixa de mergulhar tanto e de deixar se levar tanto para o lado ruim quanto para o lado de acreditar demais naquilo. Você é emocional, ela não, né? Exatamente. Você é dotado de emoção, você é dotado de sentimento, mas ela não. Isso é uma coisa que tem que ser entendida de forma antecipada para não dar problema, né? Exatamente, porque na medida que ela vai sabendo muito sobre nós, eu acho que existe uma tendência, principalmente para as pessoas que ainda estão iniciando essas interações, de se confiar mais. E confiar mais significa validar menos a saída. E aí a gente se expõe mais aos problemas. A exposição virou uma prática muito usual e às vezes as pessoas não estão prontas para a exposição que elas mesmas
tem, né? Que ela entrega e depois não quer que ninguém invada. Ah, não, isso é minha intimidade. Eu falei, pô, você falou dela toda ali, você quer que ninguém invada? Aí Exatamente. é difícil. Mas eu vou, né, a gente deveria e poderia ter mais tempo, mas não é o caso, estamos dentro de um evento. Desde já te convido, se um dia tiveres por Campinas ou aceitar um convite meu, vai ser um prazer te receber no meu estúdio. Mas eu vou te falar uma coisa que eu tenho falado para todo mundo e eu quero que você dê as suas impressões para a gente finalizar. Meu, eu vou te falar uma frase e eu quero que você dê a interpretação que você quiser para ela. Estamos num evento de A. Para todos, para sempre. E aí? Para todos, para sempre. Acho que é o que eu mais falei aqui. Conhecimento, letramento. Acho que para navegar no universo da IA com cuidado, né, para poder usar melhor, poder obter mais resultados, só conhecimento sobre a tecnologia é que vai te fazer utilizar isso da melhor forma e atingir os resultados que você quer. Então acho que é uma tecnologia super poderosa, faz tudo que a gente está vendo fazer, ela faz mesmo, só que sem conhecimento você no máximo vai ficar na média, ou você pode até se atrapalhar no meio do caminho, né? Sim. Então, letramento. É isso aí. Vamos aprender para fazer o melhor. Dá o teu recado, Léo. Fala como é que a galera te encontra e vamos finalizar, né? Fala para mim, fala para a câmera do jeito que você quiser. Não, legal. Para ninguém se perder de Léo Cândido. Eu sou um influenciador que está no LinkedIn, é minha plataforma principal, então você pode procurar por Léo Cândido no LinkedIn, sou Top Voice, vai encontrar lá com o selinho de Top Voice. Pode me seguir que eu compartilho o conteúdo todos os dias sem exceção. Léo, muito obrigado. Espero que eu, nesse pouco tempo, tenha conseguido tocar aí no que você gosta e tem prazer de entregar. E vamos que vamos. Galera, finalizando mais uma aqui, agradecendo, claro, a Semantics e a galera que me deu essa moral para estar aqui. Eu da 88 sou muito grato e sigo em frente e vem mais por aí. Valeu, tchau.